Salve, salve, boa tarde a todos. Oh yeah! Vamos lá, vamos repaginar. Podia ser verdade, hein, Ju? Aqui estamos. Deixa eu organizar aqui as minhas telas. Bom. Aqui estamos. Paramos em urbanização. Aqui. Tá bom. Tá calor na praia. Ô, Samuel, tá gostoso aqui, viu, mano? Ó, você percebeu que tá rolando aqui um Danone aqui do meu lado, ó. Errei lá, tá aqui, ó. Tem um Danone gelado aqui pra eu pegar, ó. Sumiu, daqui a pouco volta. Tiozinho ali mexendo no barco, tá da hora, viu, cara? Não posso reclamar não, viu? Sim, claro, pode, Letícia, pode testar. Professor? Pior que escorre uma lágrima, viu? Pensar nisso. Lê, tá Professor? funcionando. Praia agora. Ah, tá bom. É Obrigada. mais fácil ficar no Zoom aqui mesmo, ficar Imagina. sonhando, fazendo inveja virtual por nada, porque isso aqui não existe. Porque, olha, tudo indica que vai demorar muito mais do que a gente imaginava, mas muito mais, sendo bastante otimista. Vida normal em 2020. Prof, você acha que a gente, Normal, como era antes. não normal. Tipo, as aulas não vão voltar na primeira semana de junho? Mudar profundamente relações políticas, econômicas, Eu acho que ele entendeu sociais, solidariedade, enfim, muita coisa vai ter que mudar. Senão o mundo não voltará ao normal. Também tô Quem falar achando. isso, porque no fim do ano o futebol vai voltar como era antes, imagina. Difícil, muito difícil. Isso pensando em mundo. Se você colocar o Brasil, que é um universo à parte desse mundo, então, nossa, né? Sendo muito otimista, vai demorar bastante, né? Mas Acho preparar para tudo, né? Não estou escutando vocês. Eu não sei por qual razão. Júlio, você me escuta? Mutei todo mundo agora deveria pelo menos poder Mas falar. enfim. Agora mutei, Sobre a sua... Prof, você tá me Professor? escutando? mutei todo mundo. Aí você faz um teste no seu microfone e vê se você Prof. consegue desfazer, ó. Professor? Prof. Agora realmente eu não estou ouvindo vocês falando comigo, realmente. Vocês falando, eu não escuto. Mas enfim, seja lá o motivo disso, temos o chat aí para conversarmos, enfim. Aos poucos nos resolvemos aqui com o Zoom, né? Se for necessário, eu paro aqui um pouquinho, mexo, enfim, alguma coisa. Olha, galera, na semana passada, eu expliquei a urbanização, tudo que está aí no slide. Mas, eu tive que dar uma corrida no finalzinho, né? E algumas coisas, eu creio que a gente, na verdade, eu expliquei, mas ficou ali um pé atrás. Eu tenho um tempo curto para concluir urbanização. Preciso começar relevo hoje. Então, eu só vou retomar aqui. Até gentrificação, eu falei com calma, dei exemplos, expliquei tudo bonitinho para vocês, né? Agora, plano diretor, eu falei e acabou a aula. Eu falei em cima. Então, eu resolvi voltar para a gente poder concluir o relevo, né? Aliás, concluir a urbanização para poder ir para relevo, da seguinte forma. Porque me perguntaram até depois da aula, né? E eu digitei umas coisinhas, eu achei melhor fazer isso, e eu vou colar aqui no chat e explico exatamente a partir dele. Dê uma olhadinha no chat, ó.
Um texto, um mini texto meu, tá? Texto não, né? Algumas palavras aleatórias. Plano diretor, principal ferramenta para aplicar o estatuto. Ou seja, se você pegar lá em cima, eu coloquei assim, Estatuto da Cidade. Na Constituição do Brasil, de 88, existe ali o tal Estatuto da Cidade. São normas para planejar as cidades. Como você planeja uma cidade? E dentro desse estatuto, você tem o plano diretor que eu expliquei para vocês. Aí eu coloquei principal ferramenta para aplicar o estatuto. Ele faz um diagnóstico, até usei essa palavra com vocês, social, ambiental, etc., dos problemas das cidades e monta seu projeto adequado às demandas. No caso aqui de São Paulo, o nosso último plano diretor foi reelaborado em 2014, prefeitura do Fernando Haddad, e vai até 2030, sabe-se lá quem será o prefeito nessa época. Pois bem, a Constituição diz o seguinte, cidades têm regras para serem planejadas, diretrizes, e no caso, o plano diretor faz parte dessas diretrizes, olhar os problemas e tentar solucioná-los. E assim que é o plano diretor. Ele está dentro desse movimento. E eu coloquei ali no chat também, bem em cima aí do meu textinho, né? Em 88, a Constituição. Todo cidadão tem direito à moradia, direito a um ambiente sustentável. Faltou aí a acentuação, mas enfim. Onde eu quero chegar? Está previsto na Constituição. Então, o plano diretor é uma forma de buscar aquilo que está exatamente na Constituição em relação à moradia. Então, qualquer problema urbano, falta de moradia, falta de áreas verdes, falta de coleta de lixo, rede de esgoto, enfim, isso tem que ser contemplado pelo plano diretor, né? Inclusive, o tema principal que nós aqui conversamos foi a moradia, né? A questão das moradias. E no caso, eu até coloquei para vocês a ideia do déficit habitacional. Quer dizer, são moradias subnormais, moradias precárias, né? Não é que não tem casa, tem até excesso, tem lugares sobrando, né? Mas, na verdade, déficit quer dizer que faltam moradias que ofereçam dignidade, que ofereçam infraestrutura. No Brasil, esse déficit é cerca de 8 milhões de moradias. Eu procurei depois no IBGE, cerca de 8 milhões de moradias é o déficit nacional. Quer dizer, não é que falta casa, o que falta são casas em condições, né? As pessoas têm uma casa, mas uma moradia, mas ela é precária. É isso que é o déficit habitacional. Morador de rua, eu tentei ver dados mais atuais. Em razão da crise do Covid-19, eu creio que a quantidade de pessoas que vão ser chamadas de morador de rua tende a aumentar. Mas, aliás, aumentar não, mas ficar mais visível. Falei errado, é mais visível. Agora, são cerca de 100 mil no Brasil, 25 mil só em São Paulo, moradores de rua. Então, são dados informais, é incrível. Eu não tenho dados oficiais sobre moradores de rua. Os dados mais próximos apontam para 100 mil pessoas no Brasil que moram em ruas, que não têm uma moradia. Aí tem ONGs que você pode procurar que vão colocar valores mais elevados, ou outros organismos até governamentais que vão colocar valores menores. Mas o número estimado menor, ou aceitável aí, 100 mil pessoas ao menos que moram em ruas, moram nas ruas. Tá? Eu acho que até aí eu consegui explicar e agora concluir. O que não deu tempo de eu explicar é algo que é parecido com o plano diretor. Também fiz uma colinha aqui para a aula, para não ter problema. Tá aí. Acabou ficando... Espera só um pouquinho, grudou na outra coisa que eu expliquei, né? Espera aí, se eu vou tentar de novo, ficou igual. Enfim. Agora sim está melhor. Lei de zoneamento. Função dos bairros e tamanho dos prédios. Em 2016, São Paulo, a cidade de São Paulo alterou a sua lei de zoneamento e ela pode ser alterada com mais frequência. Não é com o plano diretor que demora muito tempo. Zoneamento é a função do bairro. Tem bairro que não pode ter comércio, tem bairro que não pode ter indústria, tem bairro que pode ser misto, comércio e moradias, né? Ou seja, quem define a função dos bairros é a lei de zoneamento. E é uma briga, pessoas, porque muda os impostos, né?
Então, se o bairro se torna um bairro misto, o IPTU pode aumentar, porque o zoneamento dele é diferente. Então, alguns bairros não querem mudar o seu zoneamento, porque se transforma o zoneamento, isso altera as características do bairro. Imagina um bairro totalmente residencial. Se a prefeitura permite que haja comércio nesse bairro, muda a configuração do transporte, muda questões ligadas à segurança, muda bastante coisa. Então, alguns bairros não curtem muito a transformação do seu zoneamento, né, do bairro em questão. E também muda a arrecadação, porque mudando o zoneamento, muda o valor cobrado de IPTU. Tá? Então, cuidado só para não confundir, de repente cai numa questão lei de zoneamento e você acaba confundindo com plano diretor. São coisas diferentes. O plano diretor é mais amplo, ele vai olhar os problemas e buscar soluções. O zoneamento é mais fechadinho, né? A função de cada bairro. Aí eu vi alguém com a mão levantada, esse alguém é a Letícia. Oi, Letícia, Professor, falei. você me escuta? Senhor, me Espera que eu não escuta? estou te ouvindo. Por que será que eu não escuto Letícia? Ai, meu Deus. Eu não mexi em nada nas configurações do Zoom. Não mexi em nada não, Letícia. Deixa eu Então procurar. deu erro. Não, make Leia, tá te escutando? vou remover lá. Não, brincadeira, vou remover você. Enfim, realmente eu não também estou te ouvindo. Não sei Lê. o motivo, Letícia. Não sei Oi, porque que eu não mexi em estranho. nada da configuração do É aplicativo. só o Obrigada, professor gente. que não Sem escuta. querer alguém mexer, mas acho difícil. Gente, dá Nem pra o professor fofocar. mexe nessas configurações. Ai, Então, Tá não bom, dá gente, para ouvir vocês. obrigada. Não adianta, não dá para ouvir. Não consigo. Não escuto nenhuma pessoa. Você pode xingar a minha mãe. Não faça isso. Que eu não vou ouvir. Não sei o motivo, porque eu desmuto vocês e mesmo assim não os escuto. Tá? Então, por favor, qualquer dúvida, manda no chat para mim. Hoje, infelizmente, não vamos poder ter o tete-a-tete na base da conversa, mas tem o chat para isso. Perguntem pelo chat. Ó, a Vitória, por exemplo, mandou a seguinte pergunta. Professor, por exemplo, se o bairro era comercial, pelo zonamento, ele pode mudar para ser apenas residencial? Olha, a lei permite, mas eu acho muito difícil. Porque imagine você retirar todo o comércio que já tem instalado no bairro. É muito difícil. Porque até o aluguel dos prédios tem um valor exatamente porque é um salão comercial. Então, a lei permite, mas eu acho difícil porque a pressão dos comerciantes ela seria muito, muito grande. Mas que pode. Não é uma coisa que você alterar o zonamento do bairro é possível. Tanto de comércio para residência para industrial, você pode fazer qualquer alteração. Mas quem define essa alteração, gente, são os vereadores. É a Câmara de Vereadores que vai decidir isso. O prefeito ele vai executar, ele vai, enfim, tentar coordenar, talvez. Ele pode sancionar uma coisa, revogar outra. Mas cabe às câmaras de vereadores resolver essa questão do zoneamento. E a pressão, óbvio, é grande para mudar o zoneamento. Mas, em geral, meus amigos, é para mudar do residencial para o comercial. É muito mais essa pressão que existe. Tá? E agora, a Letícia perguntou sobre... Vamos lá, vou seguir as perguntas aqui, tá? Tem muita pergunta. Primeiro, os impostos pagos pela população, então, depende do imposto. IPTU vai para a prefeitura, que é o que muda caso altere o zoneamento do bairro. Então, quando você paga o IPTU do imóvel, esse valor vai para as prefeituras. Aí a Letícia fala sobre como o zoneamento pode valorizar um bairro. Então, até o David perguntou sobre gentrificação. Sim, é possível. Porque imaginem só, se eu permito que num bairro, esse bairro aqui pode ter condomínios. Esse zoneamento também, galera. Imagina condomínios de vários prédios. Modifica a estrutura do bairro. Isso pode, sim, levar à gentrificação. Há uma pressão gigante, pode ter certeza disso. Boa pergunta. De setores imobiliários e da construção civil para que mude o zoneamento. Porque, exemplo, tem bairro que não pode ter grandes condomínios. É o zoneamento, ele não permite. Só pode ter residência, casas, não residência, prédios, verticalização. Quando muda o zoneamento e permite a verticalização, quem ganha com isso? As construtoras. Então,
com certeza, os vereadores, quando vão apreciar a mudança no zoneamento, têm uma pressão enorme no setor imobiliário e construção civil. Exatamente por isso. Tá? Então, acho que é por aí que você pode pensar. E, com certeza, leva à gentrificação, sim, cara. Tanto que eu me lembro, pessoas, eu me lembro muito bem aqui em São Paulo, que quando houve a mudança, a última vez que mudou o zoneamento, a pressão foi muito grande para deixar ele mais flexível. Exatamente porque havia uma crise no setor imobiliário na época. Porque houve uma bolha imobiliária aqui em São Paulo. Vocês eram muito novos, não pegaram isso. Eram crianças ainda. A maioria, claro. Enfim. Alguém deu risada. Será que foi a Isa? Acho que não. Enfim. Ela não pode me atacar, né? Verbalmente, ela vai colocar aquelas símbolos de quadrinhos de palavrões, né? Aquelas cobrinhas, as bombinhas. Enfim. Mas assim, repetindo aqui. No final das contas, gente, em 2016, já tinha estourado uma bolha imobiliária aqui de São Paulo. Muitas construtoras construíram prédios em vários bairros esperando um ganho que acabou não existindo. Houve uma desvalorização do valor dos imóveis aqui da capital. Então, a pressão foi enorme para flexibilizar alguns bairros para os caras melhorarem essa logística dos condomínios. Então, há uma pressão econômica no meio político, isso é comum. Né? E aí o misto, Vitória, o misto é isso, eu posso ter tanto comércio quanto residências, ou posso ter comércio e indústrias. Aí tem várias modalidades do zoneamento. Ele é residencial e somente casas. Ele é residencial, mas pode ter prédios, pode ter verticalização. Então, há variantes, né, para você adequar ao teu bairro. E tem bairros que, repito, preferem manter como está hoje. Ou por questões de segurança, ou por conta de aumento de impostos, não querem que mude o seu zoneamento. Legal? Falo nada. Boa, boa. Por fim, o que faltou aqui? De nada a ver. O que faltou? Isso aqui eu já expliquei, Rio de Janeiro, edificação. Para terminar, tênis de São Paulo. Rápido, gente, rápido. Tem um nome novo aí para vocês. Macrometrópole. Macrometrópole seria a integração entre várias metrópoles em um mesmo estado. Favor não confundir com megalópole. Então, macrometrópole é você integrar várias metrópoles, várias regiões metropolitanas, na verdade. Né? Só que dentro de um mesmo estado. Não uma macrometrópole entre estados. Senão vira megalópole. Então, a macro é dentro de um mesmo estado. No caso, São Paulo está caminhando nessa direção. E esse tema, várias provas têm abordado recentemente. É bom você ficar atento. Eu coloquei até uma fotografia de satélite, falsa cor, porque não somos roxos, né? Enfim. Essa mancha roxa aqui que vocês estão vendo, a Grande São Paulo. São Paulo, Guarulhos, Osasco, o ABCD, né? O que são essas manchas, portanto? As regiões mais povoadas, as áreas metropolitanas. Então, se um vestibular qualquer te der esse mapa sem muitas informações extras, adicionais, entenda dessa maneira. Bom, essa área aqui, cor roxa, que se fosse uma questão preto e branco, ia estar uma cor mais cinza, intensa, né, mais escura, mostra as regiões metropolitanas de São Paulo. Então, essa mancha gigante é a Grande São Paulo. Estou aqui colocando a setinha. Aliás, vou fazer outra coisa. Espera aí só um pouquinho, galera. Agora sim. Fica melhor para vocês entenderem. Essa manchona aqui é a Grande São Paulo. No litoral, essa outra mancha aqui é a região de Santos. Santos, gente, não se compara com São Paulo, né? Lógico, a quantidade de pessoas. Mas Santos também é uma metrópole. Então, a região metropolitana da Baixada Santista. Eu vou colocar no chat até para vocês, para ninguém se perder nessa explicação. Espera aí, chat, está aqui o chat. Para todo mundo. Aí a Natália perguntou, a definição de macrometrópole seria a integração entre várias regiões metropolitanas dentro de um único estado. Então, integrar várias regiões metropolitanas, mas somente em um estado. Não vai de um estado até outro, senão vira megalópole. Né?
E aí as siglas, né, para você não se perder aí, né, região metropolitana da Baixada Santista, eu coloquei para vocês a sigla. RM, Universal, aqui no Brasil, região metropolitana. BS, não é BTS, atenção, ó. Cadê a fã de Coreia do Sul aí? Enfim, não é BTS, é BS apenas, Baixada Santista, região metropolitana da Baixada Santista, que é essa manchinha menor litoral. A manchona é São Paulo, né? Região metropolitana de São Paulo, isso fica fácil. Essa outra mancha que você está vendo aqui está meio esparsa, está vendo? Ó? Segue a rodovia Anhanguera e Bandeirantes. Mas essa mancha um pouquinho maior é Campinas. Então, região metropolitana de Campinas, um C maiúsculo, Campinas. Né? E, finalmente, essa outra mancha que você está vendo também aqui mais esticada, que vai na direção do Rio de Janeiro, seria o Vale do Paraíba, onde fica São José dos Campos. Então, região metropolitana do Vale do Paraíba, esse VP Vale do Paraíba. Então, essa é a macrometrópole em São Paulo, no estado de São Paulo. São 4 áreas metropolitanas que estão se integrando cada vez mais. Então, essa mancha que você está vendo no satélite, a tendência dela é continuar se expandindo, ficar mais aglutinada algumas áreas e a intensidade ela tende a ser cada vez maior. Aí você, Júlio, o que muda com isso? Muda a grana e planejamento. Porque a macrometrópole ela vai ter um planejamento integrado. Você vai pensar em transportes, você vai pensar em diferentes questões, né? Segurança, saneamento básico, você vai pensar em conjunto. E lembrando, vou tirar esse zoom, tá? Peraí que eu tirei demais. Vou voltar no slide, um segundo. Pronto. Percebam, são 153 municípios, são quase 30 milhões de habitantes, aproximadamente. Quer dizer, você percebe a dimensão, né, dessa população, dessa quantidade, não só de pessoas, mas de nível econômico também, né? É uma área muito importante. Então, isso é a macrometrópole. Eu acabei invertendo aqui os conceitos. Agora, urbanização difusa, é legal vocês também fazerem um comentário, é a urbanização que segue as rodovias. É uma tendência aqui em São Paulo. Né? Então, lembra das manchas que eu falei agora há pouco? Essas manchas aqui, ó. O que está acontecendo com elas? Elas estão acompanhando as rodovias. E assim, meus amigos, por gentileza, quem tiver dúvida sobre nomes de rodovias, pratica isso. Porque eu vou dar agora as coordenadas para vocês. Mas caso a prova não coloque essas coordenadas, você vai ter que memorizar um pouco as informações. Tá? Então, assim, vamos lá. Se você sai de São Paulo e vai em direção de Santos, né? Eu vou seguir a ordem que eu coloquei ali em cima, tá? Você tem as rodovias Anchieta, peraí que eu inverti maiúsculas e minúsculas, Anchieta e Imigrantes. Essas rodovias vão em direção do litoral sul de São Paulo, podemos colocar assim, litoral Santos, né? Se você vai em direção de Campinas, já falei agora há pouco, você vai ter a Anhanguera e a Bandeirantes. São 2 rodovias que ligam São Paulo na direção do interior. Ao mesmo tempo, se você pensar direitinho, né, não é uma ligação somente em direção de Campinas, mas é uma ligação em direção do interior do estado. A Anhanguera, ela vai adiante, vai até a região de Ribeirão Preto, ela não para em Campinas, mas pensando em Campinas como sendo o eixo principal. Uma outra rodovia que é importante pensar sentido interior, vou aproveitar esse rolê das rodovias, tá? É bom colocar aí a Raposo Tavares. A Raposo vai sentido Sorocaba, na verdade. Sentido Sorocaba. Depois eu falo por que eu estou destacando aqui
a Raposo. Raposo, Distrito de Sorocaba. Coloquei no chat também. E, finalmente, mais ou menos importante, a rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, que vai para o Vale do Paraíba, é a Dutra. Então, fecha o teu cenário aí. Em direção de Santos, Anchieta Imigrantes. Em direção de Campinas, Anhanguera e a Bandeirantes. A Raposo Tavares vai para Sorocaba. Eu encaixei nesse rolê interior. Tá? E a rodovia Dutra liga São Paulo ao Vale do Paraíba. Taubaté, São José dos Campos e por aí afora. Onde você vai colocar a urbanização difusa agora? É assim. Os condomínios têm acompanhado as rodovias. Por qual razão? Simples razão. A pessoa quer viver num condomínio por vários motivos diferentes. Entre esses motivos tem o trânsito. A pessoa quer sair de São Paulo, quer sair dos grandes centros, buscando ali uma região com trânsito mais fluido. Mas não quer ficar tão longe da capital porque o emprego dela está aqui. Ela vai fazer esse movimento diário, lembra? Migrações pendulares. Então, há uma tendência de alguns anos já, pelo menos 2 décadas, de condomínios irem na direção das rodovias. Todas essas que você está vendo aí têm esse tipo de modalidade. Condomínios se instalando nas rodovias. Só que aí, meus amigos, tem um probleminha, né? Um problemão, na verdade. Não é só o condomínio que vai para a rodovia. Vai shopping center, vai outlet, vai rede de supermercados, hipermercados, farmácias. Os serviços têm que ir atrás dos condomínios. Gente. Porque uma coisa é o sujeito sair lá igual o Rubão. Cadê o Rubão é meu exemplo para tudo. Tudo que é de ruim. Ah, Rubão. Te amo. Não adianta a pessoa sair lá da cidade dela, que ela está morando agora. Exemplo, ela está morando em Vinhedo e vem trabalhar aqui em São Paulo. Ela quer comprar um pão, ela vai vir para São Paulo. Ela tem que ter uma padaria boa perto do condomínio onde ela mora. Isso vale para shopping, vale para serviços mecânicos, vale para tudo, gente. Então, primeiro vai o condomínio, mas junto com o condomínio tem que ir o serviço. O que acontece com a rodovia? Fica sobrecarregada. Porque ela não foi feita para isso. A rodovia, qual a razão de ter uma rodovia, gente? É o tráfego fluido, com dinâmica, com velocidade. Quando você começa a colocar condomínios na beira das rodovias, você já começa a causar um problema no trânsito. Aí, quando chega horários de pico, de manhã ou final de tarde, tem parte da rodovia que trava, né? Porque é gente voltando para casa ou indo trabalhar. Veja, a construtora quer lançar condomínios. Até falei isso semana passada. Os problemas decorrentes, quem tem que gerenciar? O poder público, né? Agora imagina só, galera, condomínio tem que ter coleta de lixo, tem que ter segurança. Quer dizer, quem vai levar a coleta de lixo? São as prefeituras. Quem vai levar a segurança? Governo estadual. Ou seja, você cria um condomínio, pensando nos ganhos capitalistas desses condomínios, e pessoas que querem a qualidade de vida do interior, sem ficar muito longe de São Paulo. Porém, isso gera muitos problemas, que quem vai resolver é o poder público. Então, os vestibulares, gente, atenção, eles vão questionar vocês nessa direção. E qual é o papel do poder público e qual é o papel do poder da iniciativa privada? Quer dizer, o poder público, ele leva a infraestrutura fundamental, saneamento, segurança, ele leva coleta de lixo, né, dentro do saneamento, enfim. Agora, o capital privado só constrói condomínio e pronto. Então, por isso a importância do plano diretor. Mas olha como esses caras são bem espertos. Eles colocam os condomínios entre cidades. O plano diretor nem sempre contempla isso. Porque você tem que mexer em vários planos diretores diferentes. E isso, infelizmente, não é uma ação coordenada entre prefeituras. Cada um monta o seu plano diretor e ponto. Olha que delicado, né? Bem delicado. Então, essa urbanização difusa, você vai explicar por aí. São condomínios em beiras de rodovias, para aproveitar o tráfego mais fluido, porém, isso acaba acarretando em vários problemas diferentes. Especialmente o poder público que vai ter que resolver esses problemas. É lógico, gente, eu não estou aqui dizendo o poder público é super legal, não estou dizendo isso, mas é fato. Quem vai resolver todos esses problemas que eu elenquei aqui, segurança, transporte, saneamento, é o poder público, prefeituras e governos estaduais. A ideia de uma macrometrópole pode até ajudar a solucionar isso,
porque você cria uma parceria, uma integração entre prefeituras. Mas, para quem aqui conhece São Paulo e conhece a Raposo Tavares, é por isso que eu citei ela como exemplo. A Raposo é uma encrenca, gente. Porque ali, não se esqueçam, deixa eu até colocar aqui para todos, que eu tenho algumas perguntas e eu preciso respondê-las. O Rodoanel. Dá um destaque para mim para o Rodoanel, gente. O Rodoanel fica na Raposo, entre outras coisas, ele passa pela Raposo Tavares. Ele pega Anhanguera, pega Bandeirantes, pega outras rodovias, tá? Mas, a grosso modo, o Rodoanel, quando foi criado, qual foi a ideia do Rodoanel? Tirar os caminhões de dentro de São Paulo. Porque o caminhão, para chegar, para cruzar do interior para o litoral e vice-versa, tinha que passar por dentro da Grande São Paulo. Com o Rodoanel, eu tiro o caminhão da Grande São Paulo, das cidades, e levo para outras rodovias. A ideia é ótima, a ideia é excelente. Mas se você começa a criar condomínios junto ao Rodoanel, ele perde a função original dele. Ele vai ter que concorrer com moradores dos condomínios, que também não tem culpa, exatamente, de ter que voltar para sua própria casa. Né? Então, o Rodoanel, hoje, se você olhar ele às 5 da tarde, não hoje com a crise do Covid-19, né? Falei errado. Antes da crise e talvez depois da crise. Ele está sobrecarregado. Filas de caminhões, de automóveis, de passeio, porque não foi planejado para isso. Tá? Então, esse tema pode aparecer em geografia urbana, pode aparecer em transportes, pode aparecer em vários lugares diferentes de um vestibular de geografia. Tá legal? Agora eu vejo as perguntas aqui. Na ordem que chegou para mim. A Isa. Há um estudo na Unesp que fala do avanço do colonialismo no interior. Ah, lindo, Isa, ótimo. Boa sugestão para a gente pensar. A Covid-19, todos sabem que na Grande São Paulo é o principal local, né, dos afetados, contaminados e mortos. Mas há um movimento rodoviário em direção do interior, que inclusive está flexibilizando as suas leis. Várias prefeituras do estado de São Paulo estão começando a abrir alguns comércios, e de um jeito assim muito esquisito. Como eu tenho família em Jundiaí, eu conversei com a minha irmã ontem, em Jundiaí, que não fica longe de São Paulo, foi permitido abrir cartório, salão de cabeleireiro e imobiliária. De onde tiraram esses segmentos como sendo essenciais? Óbvio, é pressão política, né? É pressão política. Mas, e aí? Pessoas que frequentam salões, cartórios e imobiliárias estão imunes, então. Aí, como a Isa bem destacou, são esses rodoviários que estão levando a Covid-19 não só para o interior de São Paulo, mas no interior do Brasil também. Porque a aviação está travada e, ao mesmo tempo, a crise agora da Covid alcançou periferias e áreas mais carentes. Então, de certo modo, o transporte rodoviário é o que está sendo agora o carro-chefe para isso. Tudo bem, Isa. Aí depois a Renata. Professor, então é possível que morar na Grande São Paulo e mais no interior chegue ao mesmo custo daqui para frente? Olha, Renata. Perguntinha boa da Renata, né? Especulação imobiliária, Renata. Quanto mais serviços e mais prédios na beira da estrada, os preços vão começar a ficar inflacionados. Até porque, se você mora na Raposo, na rodovia Raposo Tavares, um condomínio, você tem que ir até uma padaria, um serviço mais especializado. Você vai no que está mais perto. Você vai no que está mais perto de você. Você vai pegando o seu carro, pegando uma rodovia, para comprar o pãozinho da tarde. Você vai pagar o preço que te cobrarem. Você não vai rodar quilômetros a fio de rodovia para comprar um pãozinho mais barato. Então, inflaciona muita coisa. Aluguéis, serviços, produtos, tá? Luísa, deixa que eu falo para não virar um tumulto aqui, tá? Para não virar tumulto, senão o chat fica todo cheio de coisa. Vamos lá. Urbanização difusa é você ter uma urbanização que acompanha as rodovias, as beiras de estrada. Então, eu coloquei no chat, aí depois as pessoas vão compartilhando as informações, mas basicamente é isso. Então, as rodovias estão sendo povoadas por condomínios. Isso não é planejado, não é um movimento planejado. Quem coloca são os condomínios, são as construtoras que querem um ganho econômico em relação a isso, e gera vários problemas, porque os condomínios têm que serem atendidos em segurança, em limpeza, saneamento, enfim. Isso acaba provocando problemas que o poder público precisa resolver. E no final das contas, a proliferação desses condomínios, no caso do Brasil, não é planejada,
e você vai chamar essa projeção de urbanização difusa. Quem quiser um comparativo, nos Estados Unidos, meus amigos, eles chamam de highways, esse tipo de projeto. Então, sabe quando você pega uma foto aérea, ou uma imagem aérea dos Estados Unidos, tem várias rodovias entrelaçadas, uma borboleta aparece, sobe para cá, vai para lá. Lá foi planejado, gente. Nos Estados Unidos houve um projeto. Olha, sabe algo comum em filmes americanos, em séries? O suburbano. Ah, aquele cara é suburbano, ele mora lá num condomínio suburbano. É isso. Você tira as habitações, não precisa ser condomínios, pode ser moradias comuns, sem ser condomínios. Você tira os grandes centros e coloca mais em direção de interior dessas cidades e aproveitando as rodovias. Só que lá foi planejado. Então são vias expressas, são as highways, que não concorrem com caminhões, não concorrem com transporte de carga. Você tem as vias para carga e as vias para o transporte de passageiros. Aí, gente, a conversa muda totalmente. Não vai sobrecarregar transportes e as prefeituras e governos planejam levar todo o aparato de infraestrutura, segurança, etc. E tal. Então, lá é planejado. Então, se uma prova usar comparativos, pode usar as highways americanas, que são planejadas, com a nossa urbanização difusa, que não é planejada. Aí o David me perguntou se essas manchas roxas, as manchas são aglomerados de população. Perceba que elas ainda estão, de certo modo, fragmentadas, mas a tendência é conurbar. Essa mancha contínua é a conurbação. Né? Essas manchas tracejadas indicam que há uma conurbação em curso. Eu acho que a que me chama mais atenção, David, de todos vocês, é a de Campinas. Porque olhando assim, sem muita precisão, parece até que já está quase grudado, né? São Paulo até Campinas. Não está. Mas está bem adiantado esse processo. Em direção de Santos, não vai rolar. Por uma seguinte razão, a Serra do Mar, que não vai permitir. Não vai rolar, não vai rolar. Mas em direção do Vale do Paraíba, aqui seria Guarulhos, mais ou menos, né? Aqui já seria São José dos Campos. Tem uma rodovia aqui que é a Dutra. Sim, é possível, mas não vai ser tão rápido conurbar tudo isso daí. Agora, a região de Campinas chama mais atenção, está mais próximo de uma conurbação com São Paulo. Santos nem pensar porque tem a Serra do Mar e Vale do Paraíba está em andamento. Amigos, sendo assim, eu encerro a urbanização. O Breno me pergunta se há um sobrecarregamento rodoviário. Eu acho ideal você colocar uma palavrinha antes, Breno, do tráfego rodoviário, porque senão fica meio confuso. Então, há um sobrecarregamento do tráfego rodoviário. Tráfego com G, não aquele tráfego com C. Ok, David? Ok, todos? Eu deixei para vocês, já mandei para o Rubão na semana passada, exercícios bem legais. Não dá para fazer agora, porque senão eu vou ficar maluco aqui. Mas eu coloquei o gabarito deles junto do exercício. Então, tem o exercício e já tem o gabarito. É legal você praticar, são questões boas, difíceis. E faz o seguinte, seja sincero, vamos ser todos aqui honestos, somos nós mesmos, né? Tenta fazer, já tem o gabarito. Qualquer dúvida. Julião, fiz um exercício lá de urbanização, vi o gabarito, mas ainda assim eu não entendi, você podia me dar uma ajuda? Aí nas outras semanas a gente pode falar, fazer um comentário. Só não faço agora porque eu já estou um pouco atrasado e, enfim, preciso começar relevo agora, tá bom? Nossa, finalmente, demorou, mas chegou. Geografia física, o momento que todos queriam, esperaram. Nossa, todos queriam. Eu recebia e-mails, recebia tweets, recebi Instagrams pedindo geografia física. Todos. Júlio, eu queria muito estudar relevo, geologia. Nossa, meu sonho, meu sonho. Muito bem, seu sonho será realizado hoje. Olha, no primeiro dia de aula, eu falei isso com vocês, que eu não posso enganar meus alunos, muito menos vocês que estão pensando, estão se propondo a estudar para vestibulares muito concorridos. Geografia física, sim, é difícil, tem muitos conceitos, e alunos, de forma geral, e muitos aqui eu sei que saíram há pouco do ensino médio, os alunos fogem desses temas quando é estudante no ensino médio, por uma razão muito simples. Vou dar uma de aluno agora. Você tem aula de química.
Até quem curte exatas, tá? De física, de matemática. Quando chega em geografia, meu amigo, você não quer fazer cálculo, você não quer pensar em conceitos, você quer debater o mundo, você quer falar da geopolítica chinesa, você quer falar do Oriente Médio, você quer falar da crise econômica. Você não quer estudar climatologia, porque isso é ciências exatas, que já tem um fardo, você já vai, respira e se prepara para a aula de matemática. Quando chega em humanidade, você já, não, vou fazer uma reflexão, vou ler um texto. De repente, a geografia física não vai nessa direção. Então, o aluno acaba tendo um preconceito gigante com a geografia física. A maioria, pelo menos, tem. E não estuda. Ou estuda só para o gasto. Só para tirar a média na prova e olha lá. Só que agora, amigão, não tem como você se esconder. Você tem que saber explicar bonitinho os conceitos. Então, climatologia é a aula mais difícil na minha percepção. Relevo é a segunda mais difícil. Eu vou dividir em 2 momentos relevo. Hoje, relevo de maneira geral. Placas tectônicas, movimentos, tal. E na outro movimento vai ser sobre relevo do Brasil. É assim que eu divido a aula de geologia e relevo. Então, hoje, eu esqueci de mandar ontem, eu só mandei hoje para o Rubão esses slides, mas a qualquer momento vai estar lá disponível para vocês. Mas, basicamente, a primeira tela aqui do meu slide, a primeira não, a segunda, ela tem na sua apostila. Exatamente o que está aí tem na sua apostila. Exatamente esse slide está lá. Esse é o teu ponto de partida. Essa é a parte mais chata na minha percepção. Eu tenho que começar por ela. Porque se você não entende isso daqui, ó, tá aí. Se você não entende o que está nessa tabela, você não vai entender o restante. Vai ficar sempre uma lacuna. Então aqui eu vou ser rigoroso. E qualquer dúvida, me para. Julião, peraí que eu não entendi isso aqui que você explicou agora, ficou confuso e tal. Então você me para que eu retorno. Eu dando conta disso hoje, eu estou satisfeito. Olha só, eu vou ficar em um slide. Pra você ter uma ideia como isso aqui é importante. Assim, meus amigos, você vai começar com a seguinte ideia. Tempo geológico é uma organização dos eventos geológicos do planeta Terra. Aonde começa essa organização? Essa organização começa... deixa eu colocar no chat aqui que eles apareceram. Há mais ou menos... Eu vou colocar uma vez só, gente, mais ou menos, porque essas datas, elas são estimadas. Então, sempre vai aparecer mais ou menos, tananã, anos, né? Mas tudo isso que a gente vai começar a estudar hoje, você vai ter como ponto de partida mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Porque essa data é a data que você vai utilizar. Imagine que a Terra era uma bola incandescente, muito aquecida. Ela começou a solidificar há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Então, o tempo geológico corre a partir daí. Porque se eu não tinha rochas, eu não tenho geologia, né? Então, perceba, há 4,5 bilhões de anos aproximadamente, essa bola incandescente que era o planeta Terra começou a solidificar. E é a partir daí que você tem essa tabela de tempo geológico. Ela está resumida, galera. Por que ela está resumida? Se eu colocar para vocês cada divisão e subdivisão, você vai desligar o computador, cara. E você não é obrigado a saber cada divisão e subdivisão. Você não tem obrigação de saber isso. Fique tranquilo. Você tem que saber alguns momentos principais e o que aconteceu de tão importante assim. E veja como ela é dividida, né? Você tem uma divisão chamada éon. Éon seria um período de tempo imensurável. São bilhões e bilhões de anos que estamos falando aí, né? O éon pega um período muito, muito grande. Depois, você tem uma subdivisão que são as eras, que são momentos também de grande tempo, né, que se passou, mas menor do que os éons. Depois das eras, tem os períodos, que eu nem coloquei nessa tabela para não poluir demais. E depois dos períodos, ainda tem épocas. Quer dizer, é uma subdivisão. Por isso que tem aluno que fica doido quando tem uma questão sobre tempo geológico, porque são muitos nomes diferentes. E em biologia, vocês também têm que usar isso daí em relação à vida, né? Aí cabe ao biólogo olhar essa tabela por uma outra perspectiva. Não vou falar de vida com vocês, vou falar de rochas de relevo, né?
Mas a biologia também existe essa tabela para tratar da origem e evolução da vida. Mas no meu caso, repetindo, eu vou pegar dessas divisões, algumas delas, as principais, algumas até que não estão nessa tabela, porque não cabia ficar muito poluído, eu faço alguns comentários e você levanta a sua mão, qualquer dúvida que aparecer aí. Começar então? Vamos lá. Primeiro, gente, eu comentei que a Terra era uma bola incandescente, né? E, de certo modo, nós não tínhamos uma crosta ainda. Perceba que o El são 3 nomes que aparecem aqui: Adiano, Arqueano e Proterozoico, correto? Existe uma palavrinha que resume esses 2 primeiros. É o pré-cambriano. O Adiano eu coloquei aqui porque eu sou um homem educado. Eu tinha que ter um ponto de partida. O que aconteceu no Adiano? Né? A coisa importante que aconteceu no Adiano seria a solidificação da crosta, ou seja, aquela bola incandescente que era a Terra começou a ficar sólida. E isso foi durante o El, né? Você vai chamar de El. O El Adiano. Até o nome, né? Ele é bem sugestivo, né? O Hades é o deus grego do submundo, né? Então imagine o submundo. Haviam rios de lava, havia vulcões ativos por toda parte. Então o mundo era um inferno. Não vamos partir desse pressuposto. Se bem que eu acho que o inferno é frio, mas isso aí fica para uma reflexão filosófica. De qualquer forma, o Adiano, a única informação importante já está aí no teu slide, na tua tabela, que a Terra começou a ficar sólida. Aí sim vem o que interessa para a gente. Perceba, pré-cambriano, ele começa com esse arqueano. Para quem quiser as datas, eu acho legal. Eu nem vou colocar o mais ou menos já para vocês, tá? Porque eu falei que tudo aí é aproximado. Entre 3.8 e 2.5 bi. Como eu sou preguiçoso, eu coloquei um 3 pontinhos que todos agora sabem, né? Entre 3.8 e 2,5 bilhões de anos atrás. Esse foi o Arqueano. O que aconteceu de importante que vocês têm que registrar aí? Formação das primeiras rochas. As primeiras rochas do planeta se formaram durante o Arqueano. E quais os tipos de rocha? Primeiro, sempre, gente, tem que ser as magmáticas. O que é uma magmática? Você tem o magma, aquele material fluido, a lava vulcânica, ele fica sólido e vira uma rocha. O nome dessa rocha, magmática. Foram as primeiras. Aí vem coisas tristes, mas necessárias. Sinônimos e nomenclaturas. Magmática é a mesma coisa que vulcânica, gente. Tanto faz. Você escolhe o que você achar mais fácil, que você vai lembrar mais facilmente. Quando for questão de múltipla escolha, fique atento. Ou uma ou outra. Não são coisas diferentes. Ou você fala magmática, ou você fala vulcânica. Porém, tem uma subdivisão delas, que você vai ter que saber explicar. Elas podem ser intrusivas. Já vou colocar no chat, tá, gente? Estou escrevendo. E pode ser também extrusivas. Estou escrevendo já com exemplo, que é bom você ter um exemplo na mão, pelo menos, tá? Tá aí no chat, vamos lá. As magmáticas ou vulcânicas podem ser intrusivas ou extrusivas. Qual que é a diferença? Muito simples. A intrusiva, esse magma, ele virou uma rocha ainda embaixo da superfície. Pensa no intruso, uma coisa que está dentro. Não é isso? Intruso, que está dentro. Quer dizer, a intrusão é isso. O magma secou, ele foi ficando sólido e se tornou uma rocha. Só que esse processo foi antes do magma chegar na superfície. Quer dizer, ficou sólido antes de alcançar a superfície. A extrusiva é quando isso acontece na superfície. Imagina um vulcão. Ele entra em erupção e aquela lava vira uma rocha. Essa é a magmática extrusiva. Então, essa é a diferenciação.
E eu coloquei entre parênteses exemplos, né? O granito é um exemplo de intrusiva e o basalto é um exemplo de extrusiva. E o basalto, falaremos muito dele nas próximas aulas ainda, tá? Por isso que eu destaquei o basalto. Certo? Então, as primeiras rochas do mundo foram as magmáticas. E depois dessas magmáticas, vieram as metamórficas. Metamórfica, o nome sugestivo. Sofreu metamorfose, né? Vou colocar aqui. Opa, cadê? Fugiu. Opa, achei. O mármore como exemplo de metamórfica. O Samu, o que aconteceu nesses 3,8 bi até 2,5 bi é o que eu estou falando agora. Tá? Surgiram as primeiras rochas do planeta. As magmáticas primeiro e depois as metamórficas. Tudo isso ainda estou no Arqueano, não saí dele, tá, gente? Primeiro, eu estou seguindo uma ordem, uma sequência cronológica. Primeiro as magmáticas, depois vieram as metamórficas. É essa ordem que você vai colocar. Tudo Arqueano. Não saímos dele ainda. Metamorfose é assim, gente, cuidado. Imagina uma rocha magmática, certo? Uma rocha magmática. Ela sofreu muito tempo ação de pressão e temperatura. Ela está numa área mais abaixo da superfície. Ou seja, essa metamorfose, gente, não é fora, ela é dentro. De repente, essa rocha teve um terremoto, teve um vulcão, e várias rochas foram para baixo, afundaram. Uma por cima da outra, uma por cima da outra. De tanta pressão e tanta temperatura, em milhões de anos, estamos falando disso, né? Ela virou uma outra rocha. Essa é a metamórfica. Tá? Tem um exemplo bom para você colocar aí, muito bom. Eu falei do granito agora há pouco, né? O granito, ele é uma rocha magmática. A metamorfose do granito criou o gneiss, que é uma metamórfica. Essa eu faço questão que você memorize, porque a Serra do Mar, ela é formada especialmente de granito e de gneiss. Então, o granito seria a rocha magmática, e a metamorfose desse granito se tornou uma outra rocha, a gneiss. Mas lembrando, é um processo lento, leva milhares e milhões de anos para acontecer, e ele não acontece em cima da superfície. Ele acontece em camadas inferiores. Quando eu falo em pressão e temperatura, em grandes valores, é bem mais abaixo. Não é junto à superfície, é bem abaixo da superfície. Então, se eu não me engano até, a rocha mais antiga que já acharam no planeta Terra, ela foi achada no Canadá. E é uma rocha metamórfica. A rocha mais antiga, achamos uma coisa mais antiga, essa rocha aqui. É uma metamórfica encontrada lá no Canadá. Que tem mais ou menos aí esses 3,5, 3,6 bilhões de anos. É a rocha mais antiga já datada aqui na Terra. É uma metamórfica. Tá? Ufa! Pois bem, aí eu vou sair do Arqueano, beleza? Para o pessoal que estava perguntando. Vou sair um pouquinho do Arqueano e vou para o Proterozoico. O Proterozoico, ele vai de 2,5 bilhões de anos atrás até 550 milhões. Opa. A Let's fez uma pergunta. Peraí, Let's, estou escrevendo aqui, já te respondo. Tá? Boa pergunta da Let's. Acompanha a Let's. Let's, qualquer rocha sofre metamorfose. Qualquer uma. A magmática pode sofrer. A sedimentar, que eu vou explicar depois, também pode. E uma própria metamórfica pode sofrer metamorfose. Tá? Eu só coloquei desse jeito, Let's, que estou seguindo aquela sequência de tempo, né? Então, se as primeiras rochas foram as magmáticas, as primeiras a sofrerem metamorfose foram as magmáticas. Mas vai em direção de qualquer tipo de rocha. Tá?
Qualquer uma pode sofrer essa metamorfose, qualquer tipo de rocha. Muito bem, de Proterozoico, 2,5 bilhões de anos atrás, até 550 milhões de anos. Aí tem coisas importantíssimas para vocês, importantíssimas, fundamentais, e já está no slide. Primeira coisa, formação dos escudos cristalinos. Vocês vão usar muito esse conceito, vocês vão usar pra caramba esse conceito. Escudo seria um grande bloco de rochas. É um bloco enorme. Não precisa mensurar, mas qual o tamanho? Cara, imagina o tamanho da Amazônia, cara. Um bloco enorme, tá? De rochas. Isso é um escudo, um bloco. O que significa cristalino? Rochas magmáticas e metamórficas ao mesmo tempo. Então, sempre que você... Estou colocando aqui no chat, tá, gente? Magmáticas mais metamórficas. Espera aí, acentuação importante, né, nessa vida, acentuar corretamente as palavras. Daí. Isso é um escudo cristalino. Um bloco, né, de rochas grande, formado por dois tipos, magmáticas e metamórficas. Então, ao longo do tempo, vários blocos foram sendo criados. Nessa passagem do Arqueano do Proterozoico, é que surgiram esses escudos. Por isso, nenhuma questão vai fazer uma pegadinha com você. Nenhuma questão vai fazer pegadinha com isso. Porque, de repente, vai estar lá no texto da questão. Porque, ao final do Arqueano, foram criados escudos. Sim, foi ao final do Arqueano. Foi na transição dele para o Proterozoico. No Proterozoico, estava pronto os escudos cristalinos. No Arqueano, estava em formação. Então, na transição de um para o outro, tivemos os escudos, que são esses grandes blocos de rochas magmáticas e metamórficas. O nome cristalino é porque tanto as magmáticas quanto as metamórficas têm grande concentração de cristais, né? E daí o escudo cristalino. E tem uma coisa importante aí para vocês. É exatamente nesses escudos cristalinos que você vai encontrar minerais metálicos. Esse é um tema que cai muito em vestibulares, desde as particulares ao Enem. Então, esse você não pode se confundir. Qualquer lugar do planeta que você encontre ferro, estou colocando até no chat, tá? Ouro, zinco, com todo respeito a todos os presentes, cobre, entre tantos outros, minerais que você produz, metais, qualquer lugar do planeta tem que ser escudo cristalino. E tem que ser dessa data aí, gente. É muito comum questões como essa. Ele vai brincar com as datas. Ele vai colocar assim, por exemplo, a camada pré-sal, o petróleo brasileiro, é pré-cambriano. Falso. É mais recente do que isso. Ou ele pode fazer assim, região de Brumadinho, olha só, região de Brumadinho, onde ocorreu um acidente em 2019, produz vários minérios metálicos provenientes da era Cenozoica. Falso. É pré-cambriano. É proterozoico. Tá? Quer dizer, essa informação você tem que saber com certeza. Para ter ouro, ferro, qualquer mineral que fabrica aí metais, tem que ser dessa época. Para a sorte de vocês, isso é sorte. E eu torço por todos. É mais comum os vestibulares usarem o nome pré-cambriano do que proterozoico. É mais fácil de lembrar. Então ele vai colocar assim para vocês. Minerais metálicos são do pré-cambriano. Beleza, verdadeiro, é assim que você vai entender. Questões mais chatas vão colocar proterozoico. Eu tenho que preparar vocês para tudo, né? Questões fáceis até questões mais difíceis. Então, questões mais cabulosas podem colocar o proterozoico. Mas, em geral, vai aparecer pré-cambriano. E, como eu falei, vale para qualquer lugar do planeta, não só relevo brasileiro. Aí, o Breno me perguntou, os metais são os minérios metálicos, vamos colocar assim, tá, Breno, ficar melhor. Os minerais metálicos são provenientes das rochas cristalinas. Porque o metal você fabrica a partir do mineral. Tudo bem? Então, para você fabricar o aço, né, o aço é um metal. Para fabricar o aço, eu preciso do ferro. O ferro é um mineral metálico. Quer dizer, então você só muda um pouquinho a tua explicação. Que os minerais metálicos são provenientes das rochas cristalinas.
ou escudo cristalino ou rocha cristalina, tá? É até bom o Breno ter feito essa pergunta ali no chat, gente, porque você pode usar rochas cristalinas numa boa, tá? Ou escudo, ou rochas cristalinas, é indiferente. É que escudo dá a ideia de uma área maior. É assim que você vai empregar o termo escudo. Beleza. Ufa. Gente, pré-cambriano, posso seguir em frente? Tranquilos? Tá. Esse era mais demorado mesmo, né? Aí perceba que vai mudar alguma coisinha aqui, né? Vamos para o éon fanerozoico. Fanerozoico. Fanerozoico significa vida visível. Faz sentido, né? Porque a evolução da vida, como vocês estudam em biologia, ela se deu ao longo do Fanerozoico. Então, vida visível. Oico, né? Quer dizer vida. E olha os nomes que aparecem aqui, as eras, né? Paleozoico, vida antiga. Mesozoico, vida média. E Cenozoica, vida recente. Por isso que a biologia também usa bastante essa tabela, porque alguns nomes até foram dados em razão dos estudos da vida e não das rochas. Então, o Paleozoico, que eu vou olhar agora, é a vida mais antiga. Pois bem, o Paleozoico, galera, ele foi... Esse é rápido, tá? Esse é rapidinho, não gosto dele. 550 milhões de anos atrás até 250 milhões de anos atrás. Esse é a era paleozoica, a divisão aí do Fanerozoico, né? O que aconteceu de importante aí, destaque diferente? Surgiram as bacias sedimentares. Aí mudam algumas coisas, gente. Foi a primeira vez que surgiram rochas sedimentares. O que é uma sedimentar? É uma rocha formada pelo fragmento de outras rochas. Então, vai cimentando um fragmento no outro até formar uma outra rocha. Essa é a sedimentar. Bacia é um lugar onde acumulou sedimentos. Pense sempre em bacia, um lugar de acúmulo. É bom, né, você colocar no seu vocabulário isso. Local de acúmulo. Bacia é um local de acúmulo. Então, acumulou o quê? Sedimentos. Então, as primeiras bacias e rochas sedimentares são dessa época. Exemplo clássico, né, que eu sempre coloco em aula, e bem fácil. Arenito é uma rocha sedimentar. Areia, né, o nome não tem como você se enganar. Né? Quer dizer, é uma rocha que ela é pouco resistente. Quando você pega ela na mão, você aperta, você joga ela no chão, ela já se desfaz. Ela pode quebrar com uma certa facilidade. Então, a sedimentar tem uma resistência um pouco menor mesmo. Tá? Sim, David, claro. Você vai dizer que as sedimentares são rochas formadas a partir do fragmento de outras rochas. Vou colocar no plural, né? A partir dos fragmentos de outras rochas. Então, cada pedacinho, cada sedimento que foi se fragmentando, ele se acumulou e foi grudando, foi colando um no outro, né? Colando entre aspas. Né? Você pode falar que foi sedimentando. Essa é a palavra mais correta. Houve uma sedimentação. Foi grudando uma partícula aí, um grãozinho no outro, até formar um outro tipo de rocha, que é sedimentar. Tá legal? Tá bom? Outra coisa importante e fácil, é mais objetivo agora. Qualquer lugar do planeta que você encontra carvão mineral é dessa época. Carvão mineral. Como eu falei antes, típica pergunta tradicional. Ele começa a brincar com as eras. O carvão se formou durante o pré-cambriano. Não, foi paleozoico. A Beatriz, aquilo que eu comentei, Bea, na virada de Arqueano para o Proterozoico. Então, por isso que os vestibulares, Beatriz, em geral vão falar pré-cambriano. Porque imagina assim, Beatriz, no final do Arqueano, os escudos estavam se formando, colocou no gerúndio, estavam se formando. Já no Proterozoico, eles estavam prontos. Então, bem na transição do Arqueano para o Proterozoico. Agora, em geral, os escudos prontinhos, você vai colocar Proterozoico. Só que a formação dos escudos começou um pouquinho antes.
terminando o Arqueano, começando o Proterozoico. Agora, na boa, viu, Bea? Fica tranquila que ninguém vai te pedir uma lupa para especificar qual foi o ano que os escudos foram criados. Aí seria uma pergunta estúpida, né? Decoreba demais. Por isso que eu sou mais honesto, falando de transição, lembrando que pré-cambriano te salva. Você vai deixar bem claro ali. Foi formado no pré-cambriano. Ponto. Aí, o David, tua pergunta é isso, cara. O carvão mineral, sim, é uma rocha sedimentar. Orgânica. Porque eu vou explicar isso em energia, não vou explicar isso agora, senão vai virar muita informação no mesmo momento. Mas o carvão mineral ele é formado pelo acúmulo de sedimentos orgânicos de origem vegetal que criaram, né, depois de milhões de anos, o carvão que a gente conhece. Então, sim, carvão mineral, rocha sedimentar. Uhul! Oh, yeah! Vamos transitar agora. Olha, vai dar tempo, hein? Tem 14 minutos. Tem que dar, tem que dar. Essa era mesozoica, essa é muito importante. Essa tem bastante coisa. Entre 250 e 65 milhões de anos, era mesozoica. Aí tem muita coisa, viu, galera? Primeira coisa importante está no slide já. Ó. Início da separação da Pangeia. Lembra que todos os continentes estavam juntos, agrupados. Começaram a se separar durante a Era Mesozoica, há mais ou menos 180 milhões de anos atrás. Uma curiosidade dos alunos, volta e meia me perguntam isso. A Pangeia não foi a única vez que ocorreu um supercontinente. Foi a 7ª vez. Porque as placas tectônicas estão sempre se movimentando, né, gente? Então, olha a história da Terra. São mais de 4 bilhões de anos. Então, os continentes se agruparem já aconteceu 7 vezes. A Pangeia foi a última vez que aconteceu, mas não foi a primeira. E faça um cálculo matemático. Muito simples, inclusive. A África e a América do Sul, por ano, se separam cerca de entre 2 e 5 centímetros. 2 e 5 centímetros. Ou seja, daqui a X milhões de anos, o que vai acontecer? Esses dois lugares vão estar em áreas opostas. Então, vai acontecer de novo. Só que o tempo geológico que nós estamos falando aqui são mais de 200, 300 milhões de anos. É muito tempo. É muito tempo para isso acontecer, mas vai acontecer de novo. Mas o último supercontinente foi a Pangeia, cuja separação ela foi iniciada durante a Mesozoica. Então, aí é uma coisa chave para você. É essencial que você saiba desse movimento. Pois bem, o que mais importante aí da Mesozoica? Pensando em mundo, né? Mundo. Petróleo. Qualquer lugar do planeta onde temos petróleo hoje em dia foi formado nessa área. Então, David, antecipando, que eu sei que você deve pensar dessa forma agora. Eu leio mentes. Leio. O petróleo também, ele é uma rocha sedimentar. Ele é ligado a sedimentos. É um mineral sedimentar. No caso, a formação do petróleo data da Era Mesozoica. Isso vale para o Oriente Médio, vale para Texas, vale para pré-sal brasileiro. A data é essa daí. Tá bom? Mas petróleo eu vou tratar dele em energia. Geopolítica do petróleo, OPEP, crise, isso eu vou falar tudo em energia mais adiante. Espero que presencialmente, né? Ou torço por isso. Mas estamos juntos. Aqui, eu fiz um comentário importante sobre o Brasil. Eu vou falar de Brasil depois. Eu prefiro, tá? Para não confundir vocês. Porque aí eu falo, aí eu volto na Era Mesozoica. Porque se eu começar a explicar isso daqui, eu vou gastar todo o tempo de aula que eu tenho. Mas eu vou explicar em relevo brasileiro. Lembra da Mesozoica? No Brasil aconteceu tal coisa. Tudo bem? Só para a gente caminhar. Pois bem, amores, a última era, a era que nós estamos, é a Cenozoica. Ou seja, 65 milhões de anos até os dias atuais. A era Cenozoica. Aí, eu vou pedir uma coisa para vocês. E é uma coisa chata, gente. É o tipo de coisa que eu odeio falar para meus lindos e queridos e queridas.
Há uma divisão da Cenozoica em dois períodos, que é mais tradicional. Quaternário, vou colocar aqui para vocês, tá? Períodos. Espera aí que eu estou escrevendo, tá? Quaternário. O quaternário, ele seria de 65 até aproximadamente 1,8, né? Milhão de anos atrás. E o terciário, 1,8 até a atualidade. Então, uma subdivisão da era Cenozoica, quaternário e o terciário. Aliás, espera só um pouquinho. O cidadão que escreveu, ele é bobo? Eu inverti, peraí. Apaga essa informação. O cidadão bobo, vamos inverter essa história? Vamos. Eu inverti as palavras. Ai, a idade está chegando, meu Deus. 41 anos e contando. O terciário, esse sim. De 65 a 1,8 milhão de anos atrás. E o quaternário, agora, correto, para os alunos não anotarem nada errado, 1,8 milhão até os dias de hoje. Agora sim. Então, as últimas duas linhas, por gentileza. Terciário, 65 milhões a 1,8 milhão. Quaternário, 1,8 milhão até os dias de hoje. Agora está dividido corretamente. O que aconteceu no terciário de tão importante? Ah, estraguei seu caderno, que da hora! E olha, Isa, uma coisa que eu sinto saudade, eu tenho muita saudade de muitas coisas do mundo real. Todos nós estamos com saudades. As coisas mais legais é pegar meu canetão e riscar caderno de aluno. Pô, Isa, que saudade que eu tô disso. Nossa Senhora. Eu lembro de antigas alunas do vetor que, quando eu fazia isso, arrancavam a folha e começavam a escrever tudo de outra vez. Alguns chamam de toque. Eu acho que não, é uma mania apenas. Enfim. Mas quando tudo voltar ao normal, eu vou caprichar nas canetadas. Pode deixar, é uma promessa. A Natália chorando. Natália. Vai chegar a sua vez, vai chegar a sua vez. Canetadas no caderno da Natália. Mas, enfim. Vamos lá. O que aconteceu no terciário é tão importante. No terciário, você vai falar dos dobramentos modernos. O que são dobramentos? Está ali no slide, tá, gente? Ó. Cordilheira dos Andes, os Alpes na Suíça, o Himalaia na Ásia, montanhas rochosas no Canadá e Estados Unidos, enfim. São montanhas mais recentes. Se acostume com a seguinte ideia. Em tempo geológico, sempre que você falar da Cenozoica, é uma coisa moderna. Você fala, Júlio, como assim? São 65 milhões de anos. O que são 65 milhões frente a 4 bilhões e meio de história da Terra? É um grão de areia, quase. Portanto, quando você falar de uma coisa que aconteceu na era Cenozoica, não tenha nenhum tipo de receio. É algo recente, é algo moderno para a geologia, né? Um exemplo disso, o Brasil, meus amigos, ele não tem dobramentos modernos. Por quê? As montanhas que temos no Brasil são mais antigas. A Serra do Mar, ela foi reerguida durante a Era Mesozoica. Isso já são mais de 100 milhões de anos atrás. Quer dizer, nós no Brasil temos montanhas, só que antigas. O que eu chamo de antiga? Da Mesozoica para trás. Então, se acostume a esse tipo de leitura e de produção de texto. Falou moderno, falou recente, Cenozoica. Tá? Legal, legal, legal. E, por fim, na ordem, o quaternário é onde nós estamos agora, gente. Quer dizer, o quaternário, em poucas palavras, seria a consolidação do relevo da Terra como vocês têm hoje em dia. Eu até coloquei ali exemplos do Brasil, o Pantanal, a planície amazônica, quer dizer, as formas de relevo que você enxerga hoje em dia na Terra se consolidaram durante o quaternário. Porque, gente, na boa, é muito pouco tempo, né?
Se eu falei que 65 milhões é pouco, 1,8 milhão de anos é ínfimo para a geologia, é muito pouquinho, é muito pouquinho. Então, pouca coisa nova aconteceu. Tem um vulcão aqui, outro ali, mas você não consegue ver uma mudança radical no relevo da Terra, gente. O clima da Terra, esse sim você pode fazer um comentário, mas isso em climatologia, né? Mudanças climáticas, eras do gelo, mas tem a ver com clima. Ah, uma coisa que quem quiser colocar, legal até, vamos aproveitar o momento, né? As glaciações, faltou um tio aí no Sonhos. Durante o Quaternário tivemos várias eras do gelo, derretimento, aquecimento. Então, isso muda o relevo também, né? Mais gelo ou menos gelo modifica o relevo. Então, dá para você colocar isso sobre o Quaternário, né? Essas glaciações. Agora, eu fiquei, para terminar mesmo minha aula, né? Lembra que eu falei de épocas, né? Que é uma subdivisão. Eu estou vendo algumas provas trabalhar com a ideia de época. Aí eu estou ficando com um certo receio. A dona Fulvestre e a dona Unicamp têm feito isso. Na verdade, o Pantanal, Renata, como nós conhecemos hoje, a sedimentação dele aconteceu ao longo do Terciário e no Quaternário ela está acontecendo ainda, só que não a olho nu, né? Quer dizer, o Pantanal ele foi rebatido, ele ficou mais baixo e foi sendo preenchido com sedimentos, porque assim, boa pergunta, viu, Renato? Subiu os Andes na América do Sul, o Pantanal desceu. Foi um movimento isostático. Subiu como colocar uma pedra de gelo num copo d'água. Sobe os Andes, baixou o Pantanal. O que aconteceu com o Pantanal? Ao longo do Terciário, ele foi sendo preenchido com sedimentos. Então, essa sedimentação começou no Terciário. Então, o Quaternário está acontecendo, só que a olho nu você não consegue visualizar nada. Tudo bem? Já a Amazônia dá para visualizar no Quaternário. Agora, todos vocês, Fulvestre e Unicamp têm perguntado sobre épocas. E eu estou com um pouco de receio, gente, porque eu até falei no começo do ano para vocês, né? Eu penso como os vestibulares pensam. É assim que eu explico a matéria para vocês. Né? Então, assim, pensando como um vestibular, eu sempre falo isso. Como colocar uma questão diferente? Porque relevo é uma coisa estática, né, gente? Não é igual a atualidades. Oriente Médio, que eu falei agora no começo, né? Que muda muita coisa. O valor do petróleo muda. Relevo é relevo, né? Como é que eu mudo uma questão de relevo? Então, há uma tendência de colocar em temas um pouquinho diferentes. Então, vou colocar no chat, para terminar minha aula, finalmente, o seguinte. Olha só. Fiz um belo resumo para vocês. Está bem resumido. Eu vou ler o chat, tá? Joguei no chat já a informação. Cerca de 10 anos atrás, foi proposta uma nova forma de dividir a era cenozoica. E os vestibulares, num primeiro momento, não absorveram todos eles essa nova proposta. Eu já vi a FUVEST e a Unicamp utilizando essa proposta nova. Então, qual o problema disso? É aquilo. Você vai ter que olhar a divisão tradicional, terciário e quaternário, que é o que mais aparece nas provas. Pesquisei muito 2018, 19 e 20, os vestibulares. E realmente, ainda tem provas cobrando terciário e quaternário. Mas a Unicamp e a FUVEST, por exemplo, já estão cobrando uma nova forma de dividir, que eu coloquei no chat agora. Olha só com atenção. A nova proposta divide o Cenozoico em 3 períodos. Paleogeno, que vai incluir 3 subdivisões. Paleoceno, Eoceno e Oligoceno. Neogeno, que inclui as épocas Mioceno e Plioceno. E, finalmente, o quaternário, com uma outra forma de quantificar o quaternário, dividido em 2 momentos. O Pleistoceno, a partir de 2,5 milhões, e o Holoceno, a partir de 11,5 mil anos. Isso é para dar um nó na cabeça do candidato, gente, porque dificulta muito. O que eu recomendo a vocês? Estuda terciário e quaternário, que é a divisão que é mais colocada nas provas.
Dessa divisão nova, eu quero que você saiba pelo menos uma coisinha. Pelo menos uma coisinha. Tá vendo o quaternário? Então, o quaternário, ele tá com uma nova data aí. 2,5 milhões até os dias atuais, ok. Só que ele colocou dois nomes aqui de subdivisões. Seriam as duas épocas. O Pleistoceno e o Holoceno. O que você vai anotar para mim no seu caderno com bastante atenção? O Pleistoceno, você vai falar das glaciações. Tá? Início de várias eras glaciais. Beleza? O que a FUVEST tem perguntado muito é isso aqui, ó. Holoceno. Então, é uma palavra nova, especialmente essa que você vai ter que memorizar. Gente. O que é o Holoceno? Em poucas palavras. O Holoceno seria a última era glacial. O fim da última era glacial, que foi aproximadamente 11,5 mil anos. Então, essa época, você vai dizer, foi o momento em que ocorreu, onde, aliás, se encerrou, não é onde ocorreu, onde se encerrou a última era glacial. E eu dei uma olhada boa para quem quer FUVEST, ela vai muito nessa direção. Ele até coloca as informações que você está vendo aí no chat, mas quer que você saiba explicar o Holoceno. Qual que é essa mudança em relação ao restante? A mudança é o fim da última era do gelo. E, finalmente, existe uma nova época, já bastante aceita, que é o Antropoceno. Ainda não é consensual, mas FUVEST aceita, Unicamp aceita, Unesp aceita. Antropoceno. É a partir do século XVIII. Sabe por quê, meus amigos? Antro, humanidade. O que está acontecendo de acordo com essa perspectiva? A humanidade, modificando o clima da Terra, alterando o espaço geográfico, está promovendo novas transformações. Que aconteceu no século XVIII, Revolução Industrial. Então, é possível, para muitos autores, dizer que nós estamos num outro momento. Aquecimento global, mudanças climáticas. Quer dizer, como é que a gente pode denominar esse novo momento? Antropoceno. A partir do século XVIII, já com a humanidade presente, novas transformações, muito intensas, especialmente por conta da industrialização. Então, repito, esses três vestibulares, FUVEST, Unesp e Unicamp, e o Enem está nessa mesma direção, eles estão cobrando essas novidades. Então, falar do Holoceno, a última era glacial, o fim da última era glacial, e esse termo, que não é consensual, mas que muitos assumem esse termo, que é o Antropoceno. Século XVIII, Revolução Industrial, mudanças climáticas por conta da industrialização, uso do petróleo, do carvão. Né? Olha, sim, Let's, com certeza. A Let's colocou no chat, atenção à pergunta da Let's Go, que o Holoceno também é um marco sobre as civilizações. Lembrando, né, que a sedentarização do homem não é legal falar homem, da humanidade, só foi possível quando tivemos um clima mais ameno, não tão rigoroso, não tão frio, em média, né, porque tem lugares muito frios na Terra ainda. Isso só aconteceu a partir do Holoceno. Então, Let's, sim, você pode colocar exatamente o que você colocou aí. Que após a última era glacial, o clima da Terra aqueceu e chegou a um ideal para promover a sedentarização da humanidade. Porque você vai ter rios, água corrente, na verdade, e agricultura. Com a era do gelo, não dá para você praticar agricultura em grande escala, ainda mais pensando, né, a humanidade não tendo técnicas ainda agrícolas com grande, enfim, invenções, né? E, ao mesmo tempo, sem a água corrente, sem a chuva e a água dos rios, você não pode manter o mínimo de uma civilização. Portanto, sim, Lex, você pode colocar fim da última glaciação, Holoceno, promoveu mudanças climáticas
que permitiram a agricultura e a sedentarização da humanidade. Tá? Fechou? Lá, lá! Amigos e amigas, olha, cheguei onde eu queria. Fiz a tabela, que foi difícil, mas conseguimos concluí-la. E eu vou aplicar ela ainda ao longo das minhas aulas. Por isso que sempre que você tiver uma dúvida, corre para essa aula. Pô, o Júlio falou da Mesozoica, o que é isso mesmo? Você já agora tem como responder e explicar tudo isso. Aí na semana que vem, eu vou seguir o passo a passo dessa aula. Na outra semana, amigos e amigas, só para encerrar, tem algumas dúvidas ainda. Quando virar para o mês de maio, eu vou dar uma aula extra. Não de reposição, porque já repus aquela que eu não fui, mas uma aula extra pelo meu atraso. Tá? Então, semana que vem não. Mas na outra, eu devo dar uma aulona, assim, para eu poder me recuperar. Tá? Certo? Aí o Samuel... Tá. Quem quiser sair, terminou a aula, ok? Um beijo, tá? Um abraço. Quem quiser continuar, vou ficar um pouquinho a mais para tirar algumas dúvidas. Tá? O Samuel, essa... magmáticas e vulcânicas são sinônimos. São sinônimos. Ou você usa magmática, ou você usa vulcânica. São aquelas rochas formadas pelo secamento do magma, aquele material fluido, a lava dos vulcões. Esse é o magma. Né? Então, quando ele resseca, vira uma rocha. O nome dessa rocha, magmática. Pois bem, ela tem uma subdivisão, essas rochas magmáticas ou vulcânicas. Elas podem ser intrusivas ou podem ser extrusivas. Diferença delas. Intrusiva é quando esse magma ele seca, ele fica sólido, só que ele fica sólido antes de chegar à superfície. Durante o processo, o magma vai subindo, subindo até a superfície, ele vai secando, secando e vira uma rocha. Essa é intrusiva. Lembra da palavra intruso? Aquele que entrou, que está dentro. Intruso do quê? Ele está ainda abaixo da superfície. Então, essa é a intrusiva. O granito, eu coloquei lá no chat como exemplo, né, de intrusiva. Já a extrusiva, pensa nos vulcões. É quando o magma ele chega até a superfície. Né? Ele vai ficar sólido em cima da superfície. Aí o nome dessa rocha vai ser magmática ou vulcânica extrusiva. Tá? Tudo bem, Samu? Deu para pegar? Então, magmática e vulcânica são sinônimos. Intrusiva ou extrusiva. Oi, Totô. Serra do Mar, cara, é um tema de aula, cara. Eu vou falar muito da Serra do Mar. Eu só adiantei uma coisa, só para dar um start. Que a formação da Serra do Mar, as rochas da Serra do Mar, elas têm origem no pré-cambriano. Como eu falei, o granito e o gneiss. Correto? Só que a Serra do Mar, como a gente conhece hoje em dia, ela foi se movimentando, cara. Quer dizer, há indícios... Tchau, Samu, até mais, cara. Valeu. Há indícios, Thomas, que a Serra do Mar já chegou a mais de 5.000 metros de altitude. Era uma cadeia montanhosa muito mais intensa. Só que aconteceu, cara. Olha como é antigo, né? Estamos falando de um pré-cambriano, mais de 2 bilhões de anos. É a data dessa origem das rochas da Serra do Mar. Quer dizer, no final das contas, o que você pode dizer? Que a Serra do Mar, ela faz parte de um escudo cristalino. Um escudo que começa lá no Rio Grande do Sul e vai embora passando pelo Sudeste. Então, ela é um componente desse escudo cristalino. Porque, no final das contas, o que é a Serra, Thomas, é um nome meio genérico, né? É um nome popular, vamos dizer assim, né? Porque a Serra do Mar de verdade, vou falar isso daqui 2 semanas, ela é um relevo formado durante a Era Mesozoica, né? E, de verdade, o que é a Serra do Mar é um conjunto de situações. Vieram essas rochas cristalinas, criou ali uma grande cadeia montanhosa, mas bilhões de anos se passaram, né? Ela foi sofrendo erosão, desgaste, hora sobe, hora desce. Até que na Mesozoica, ela sofreu uma nova ação tectônica.
que aconteceu com a Serra do Mar? Ela subiu um pouquinho, porque quando a África e a América do Sul se separaram, isso modificou o relevo brasileiro. E ao subir um pouquino, a serra ficou mais verticalizada. Quando você vai para o litoral aqui de São Paulo, você percebe isso. Você sobe a serra, depois você desce, é muito íngreme, né? Quer dizer, então, essa estrutura da Serra do Mar, vamos dizer assim, como a gente conhece hoje, ela é da era Mesozoica. Então, ela já muda um pouco esse formato. Então, serra é um nome genérico que nós damos para a Serra do Mar. E no final das contas, quando eu vou chegar nessa parte daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, tipo, 1 semana e meia. Assim eu espero, pelo menos, né? Quando a gente chegar nessa parte, aí eu explico com calma o que foi a Serra do Mar, como que ela se transformou, enfim, de que maneira que a Serra do Mar se comportou. Tudo isso a gente vai analisar juntos. Até eu vou aproveitar que você tocou nesse assunto, vou até mandar já para o Rubão os slides que vão contar a Serra do Mar, antes de eu explicar, para você ter essa visão. Porque o que é aquela serra? Uma escarpa, né? Aquele relevo íngreme. Então, o nome correto para a Serra do Mar é escarpa. Mas é um nome esquisito, né? Vou para a escarpa do mar. Então, serra é um nome mais coloquial, um nome que funciona, né? Tá bom, Totó? Aí, finalmente, David. Então, cara, é complicado, né? Porque se você quer pensar em humanidade, como nós conhecemos hoje, né? Esse é o grande problema. Eu creio que, falou, Totó, a gente quando fala em sedentarização, para pensar em civilização, é realmente o marco, o Holoceno. Agora, convenhamos, né? Se você pegar a pré-história, na verdade, antes, como é que você vai pensar em civilização? Não tinha civilização antes disso. Haviam seres humanos? Opa! Mas de que forma viviam? Quer dizer, você vai dizer que o Holoceno, ele talvez não seja o marco da humanidade, do início, mas com certeza, falar em humanidade como a gente conhece hoje, você vai tomar como base o Holoceno, né? E até porque para ter uma civilização sedentária que vai pescar, coletar e fazer agricultura, são 7.000 anos atrás. Quer dizer, não é nem no começo do Holoceno. Quando a gente fala em sedentarização do homem, é cerca de 7.000 anos atrás. 7.000, alguns falam em 8.000, essa data pode variar. E aí, de repente, né, David, alguém pode nos colocar em maus lençóis. Uma descoberta na África, observa que em tal ano havia, enfim, já havia alguém ali usando instrumentos agrícolas. Alguém pode descobrir isso a qualquer momento, uma escavação arqueológica. Então, eu prefiro falar do Holoceno com relação ao marco civilizatório, né, a ideia de civilização. Mas não está errado pensar em humanidade, porque aí você tem que olhar para a história. Como é que esse homem pré-histórico vivia antes do Holoceno? Né? É bem complicado pensar nisso. É bem complicado. Mas dá para você tirar como base, né, que antes do Holoceno, você tinha algumas exceções, né? Mas eu até dou uma olhada aqui rápida, alguns textos meus de história, viu? Enquanto falava com você, viu, David? De história pré-histórica. De verdade, é quase consensual falar em história da humanidade só a partir do Holoceno. É que tem historiadores que acabam não indo nessa direção, de pegar a era geológica como referência, mas é necessário fazer essa ponte, né? Eu li aqui 3 autores diferentes, autores consagrados, né, que apontam o Holoceno como um momento chave para falar em humanidade, idade do homem, né?
Alguns falam de antropogênio, só que não é bacana, porque pode provocar uma confusão com antropoceno. Mas vamos deixar assim, eu acho que vamos colocar como consenso, ainda que é um campo dos historiadores, mas falar em humanidade a partir do Holoceno, né? E durante esse marco, né, vamos colocar assim, do Holoceno, gradualmente tivemos uma civilização. Não foi uma coisa rápida. Acabou a era glacial, sedentário. Não. Levou um tempo. Teve ali um movimento de aprendizagem de técnicas, de domesticação de animais, enfim. Então isso levou um certo tempo. Por isso que a gente fala em 8, 7 mil anos. Certo, Dedê? Gente, obrigado a vocês por tudo. Que eu agradeço. Nos vemos quarta-feira que vem. Beijo para todos e até. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Falou, falou, falou.